Olá, amigas. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz, CEAL. Sejam bem-vindos a mais uma palestra. Queremos inicialmente agradecer a nossos irmãos músicos pelo belíssimo preparo de ambiente. Muito obrigado a Kelly e o Helder, que realmente já inicia o nosso trabalho, levando os nossos pensamentos através do poder da música. Obrigado. Estamos sempre aqui, volte sempre à nossa casa. Nós queremos lembrar também a todos que assim desejarem colocar um copinho de água para ser frutificado durante a nossa palestra de hoje. Também queremos deixar aqui um aviso, um recado da direção da casa, que nós estamos recebendo colaborações pelo Pix. O Pix é o CNPJ da nossa casa, que está aqui nessa tela aqui embaixo. Vamos então fazer a nossa prece inicial para dar início ao nosso trabalho de hoje. Fechamos nossos olhos, elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, aos nossos protetores, nossos anjos guardiães, que eles possam velar por nós, que eles possam nesse momento abrir, dilatar um pouco as nossas mentes, para que possamos assim compreender melhor a lição que nos foi trazida na noite de hoje, na tarde de hoje. Abençoa também, ampare o nosso irmão palestrante, que as suas palavras sejam aquelas que nós mais precisamos. Abençoa nossos lares, nossos familiares, nossa casa André Luiz, passando por esses momentos de pandemia, mas que mesmo assim está nos trazendo o alento da palestra, a orientação, o aprendizado. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça e que Ele permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós temos hoje aqui o nosso irmão, nosso companheiro, trabalhador da nossa casa, Ricardo Guedes. E Ricardo Guedes vai nos trazer um tema hoje, né, que é a nossa primeira palestra do ano, virtual. Ele vai nos falar sobre o tema Ano Novo com Autoconhecimento. Então vamos ver o que o Ricardo tem para nos trazer. Então está com você, Ricardo, a palavra, que você tenha uma ótima palestra. Obrigado, Zé Luiz. Boa tarde a todos, caros irmãos e irmãs do Centro Espírita André Luiz, o CEAL. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa tarde, a mais este domingo de palestra. E sejam todos muito bem-vindos também ao ano de 2022. Ele chegou. O ano de 2022 chegou. Esse ano tão esperado, tão aguardado por todos nós. Espero aí que todos tenham tido uma passagem de ano feliz, alegre, que todos tenham feito a sua autorreflexão, né? Tenham olhado para o ano anterior, de 2021, né? Ter feito a reflexão e os pensamentos de tudo aquilo que não foi bom, de tudo aquilo que se quer melhorar, de tudo aquilo que se deseja crescer, evoluir, eliminar, transformar, mudar. Então é importante que quando nós falamos de melhorias, né, que costumeiramente nesta época do ano todos nós fazemos a nossa listinha de desejos, as nossas metas, nós até lembramos, né, que muitas vezes a gente fala ano novo, vida nova. O ano é novo, né, mas será que a vida é nova? Será que a vida é nova mesmo, de verdade? Então é importante lembrarmos que tudo aquilo que desejamos melhorar, de que tudo aquilo que desejamos alcançar e transformar, que é importante que nós identifiquemos antes em nós aquilo que é preciso melhorar. Então, por isso, nada mais oportuno que no dia de hoje, para iniciar o ano com o pé direito, né, fazendo aí força e votos de um ano feliz, de um ano de muita autorrealização, que nós possamos falar e trazer este tema, o autoconhecimento, né? Então é importante
ter o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, para que nós possamos, de uma forma mais fácil, a partir deste autoconhecimento, identificar aquilo que precisa melhorar. Fazermos a nossa listinha, fazermos as nossas metas, né? Então, a partir do momento que eu me conheço cada vez mais, eu tenho mais facilidade para lidar com todas essas metas, com esses desejos de crescimento, de evolução e de melhoria. Bom, se nós colocarmos na internet, né, de uma forma bem simples lá no Google, sobre o autoconhecimento, a internet vai nos trazer que o conceito de autoconhecimento reflete o conhecimento que uma pessoa tem a respeito de si mesma, saber quais são suas qualidades, seus desejos, ambições, defeitos e limitações, faz com que você tenha mais facilidade para controlar as emoções, definir objetivos e trilhar uma jornada de autorrealização. Então é tudo aquilo que a gente quer, né? Saber lidar melhor com as nossas limitações, né? Com os nossos defeitos, saber quais são as nossas ambições, quais são as nossas qualidades. Ou seja, o processo do autoconhecimento. E aí, para esta tarde de hoje, né, para este tema que nós trouxemos hoje, nós nos baseamos em duas obras. Uma delas, o Livro dos Espíritos, e a outra, o livro Bilhetes Fraternais, que é um livro, né, que tem diversas mensagens psicografadas de variados espíritos. E aí, trazendo aqui primeiramente do Livro dos Espíritos, eu vou pedir licença para ler a pergunta 919, porque na pergunta 919, Kardec abordou o tema do autoconhecimento, perguntando para os espíritos o seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Olha que pergunta que Kardec fez aos espíritos, né? É tudo que a gente está querendo saber. É tudo que eu quero saber. Como melhorar? Poxa, né, muitas vezes eu fico na dúvida, como é que eu faço para melhorar? Né? Já tentei tantas vezes em determinadas áreas da minha vida, tento melhorar e às vezes não consigo. E fico nessa dúvida, como melhorar? Né? Como resistir cada vez mais aos arrastamentos do mal? Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Então eu vou repetir a pergunta. 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? A resposta é simples em uma única linha. Os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então os espíritos estão falando aqui nessa resposta sobre o autoconhecimento. E aí a gente se pergunta, né? A gente já se conhece? Né? Nós temos já esse conhecimento de si mesmo? Importante que quando a gente se faz essa pergunta, né? Quando a gente reflete sobre esse tema, se nós já temos essa percepção e essa observação do nosso ser, é importante que nós nos coloquemos algumas perguntas iniciais, algumas análises. Então hoje eu quero convidar vocês que estão aí assistindo pelo celular ou pelo computador, que estão na casa de vocês, eu quero convidar todos vocês a um exercício. Eu vou fazendo daqui, né, da minha forma, e vocês vão ouvindo e vão fazendo daí também. Que nós vamos nos fazer algumas perguntinhas. Umas perguntinhas que parecem ser básicas, que parecem ser perguntas bobas, mas não são. São perguntas extremamente fundamentais para que nós possamos iniciar o nosso processo do autoconhecimento. Então as perguntas são 3 perguntas. Primeira, quem sou eu? Segunda pergunta, onde estou? E terceira, o que estou fazendo aqui? Parece até pergunta de doido, né? Aparentemente pode parecer perguntas bobas e simples, e talvez perguntas até de gente doida, como diz costumeiramente por aí. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Onde estou? O que estou fazendo aqui? Mas, gente, são perguntas extremamente importantes para a nossa vida. São perguntas
não são bobas, não. São perguntas extremamente inteligentes que cada um deve se fazer para se conhecer e que cada um deve se fazer diariamente, né? Não é só no momento da vida. São perguntas que nós deveríamos nos fazer diariamente. Porque, olha só, quem sou eu? Né? Nessa primeira pergunta, quem sou eu? E vou além. Existe a pergunta quem sou eu e existe também o que sou eu. Porque é diferente perguntar quem sou eu do o que sou eu. O que sou eu trata da nossa essência, né? Do que nós somos em essência. E quem sou eu vem falar de personalidade, de realmente quem sou eu nesta vida. Então, o que sou eu, falando sobre a nossa essência, eu, Ricardo, e aí é o exercício, vocês vão fazendo com vocês e eu vou fazendo aqui comigo mesmo. O que sou eu, em essência? Sou um ser espiritual. Sou espírito, né? Sou um espírito que foi criado por Deus, que foi criado lá há muito tempo atrás, criado de forma simples e ignorante, e um ser espiritual. Então, em essência, eu sou um ser espiritual, eu sou espírito. E um ser com a perfectibilidade, ou seja, com o potencial de se tornar perfeito. Então esse é o nosso destino como espírito, né? O destino de todos nós. Todos nós seremos um dia espíritos perfeitos. Então, em essência, nós somos espíritos. E quem sou eu? Quem sou eu? Sou o Ricardo, né? Sou o Ricardo neste momento, sou um espírito encarnado, alma. Sou um espírito encarnado vivendo aqui neste planeta, passando por uma existência, passando por uma encarnação, para que eu possa atingir alguns objetivos propostos. Então, quem sou eu? Ricardo. Sou o Ricardo nesta encarnação, sou um espírito encarnado, sou um bancário, né? Estou neste momento expositor, falando com vocês. Então essa foi a primeira pergunta, quem sou eu e o que sou eu? Segunda pergunta, onde estou? Né? E vocês estão aí se fazendo também as mesmas perguntas. Onde estamos? Onde estou? Estou no planeta Terra, que é um planeta, um mundo de provas e expiações, dentre vários outros milhares de planetas existentes nesta galáxia, existente neste universo. Então, onde estou? No planeta Terra. Passando por uma existência, passando por uma encarnação e aqui no mundo de provas e expiações. Então, sou um espírito compatível aqui com a vibração e com a energia deste planeta, de mundo de provas e expiações. Então, sou um espírito precisando passar por ajustes, precisando passar por vários resgates e expiações e provas para que eu possa evoluir o meu espírito. Né? E a última pergunta, que eu já adiantei a resposta, a pergunta 3, o que estou fazendo aqui? Estou fazendo aqui passando, né, por essa existência, por provas e expiações para evoluir o espírito. Todos nós temos missões e particularidades, né, objetivos e realizações a se fazer aqui neste planeta, nessa existência. Então, cada um tem o seu ajuste, cada um tem a sua prova a se passar, cada um tem a expiação que deve resgatar, que deve expiar. Mas, no sentido comum, se nós pensarmos numa missão em comum e um objetivo comum de todos, nós podemos resumir que todos nós temos em comum uma missão, a de aprender a amar. Todos nós estamos aqui, se pudermos falar de uma forma resumida, para evoluir a nossa capacidade de amar. Nós estamos aqui, todos nós, para aprendermos a amar. E aí, claro, cada um da sua forma, cada um no seu ponto de evolução, cada um naquilo que precisa tratar, porque todos nós temos pontos de evolução diferentes, né? Todos nós estamos nessa caminhada espiritual em momentos diferentes, mas em comum temos aí essa missão, a de aprender a amar. Então são perguntas, né, essas 3,
que novamente parecem bobas, mas não são. São perguntas importantes e que nós deveríamos fazer a nós mesmos todos os dias das nossas vidas. Por 2 motivos iniciais. Primeiro, em se falando do autoconhecimento. São perguntas que nos ajudam, são perguntas e respostas que vamos refletindo e respondendo a nós mesmos, que nos ajudam no processo do autoconhecimento, a saber quem somos nós, como agimos, como reagimos a tudo e a todas as situações que passamos aqui neste planeta. E também pensando por um outro lado, são perguntas que nos ajudam a evitar erros. Porque muitas vezes nós caímos em erros, nós caímos em tentação, nós acabamos escolhendo de forma errada em determinada situação porque nós esquecemos quem somos, porque nós esquecemos onde estamos, porque nós esquecemos o que estamos fazendo aqui. Então, muitas vezes, diante de uma escolha que fazemos, a gente simplesmente esquece que estamos aqui para evoluir o nosso espírito. A gente simplesmente esquece que estamos aqui para aprender a amar. E quando a gente esquece que estamos aqui para amar, a gente acaba cometendo erros, né? É natural. A gente acaba caindo em situações na qual o amor não é presente, na qual o amor não se faz a principal ação e objeto da situação que seja que você esteja passando. Então é muito importante que nós nos façamos essas perguntas, tá bom? Por mais que elas pareçam simples. E aí, novamente, quem sou eu? Onde estou e o que estou fazendo aqui? E aí, quando a gente fala sobre esse conceito que eu li no início do Google, novamente, né, ele falou o quê? Autoconhecimento. O conhecimento que uma pessoa tem a respeito de si mesma. Né? Saber sobre as qualidades e sobre os defeitos que nós temos. E aí é muito também importante, né? É bom que nós tenhamos cuidado ao tratar desse assunto quando a gente fala o seguinte: muitas vezes a gente cai num erro e num mito de falar assim, fulano tem autoconhecimento. Fulano ali, meu amigo, possui muito autoconhecimento. E aí, às vezes, isso é interpretado que, por ele possuir muito autoconhecimento, que ele é evoluído. Nossa, fulano tem muito autoconhecimento, então ele é muito evoluído, né? Nos remete, às vezes, até aquelas pessoas que estão meditando, que estão saindo do seu corpo, né? Entre aspas, na meditação, e que parece que ela tem muito autoconhecimento, e aí, por isso, ela é muito elevada, ela é muito evoluída. Não. Isso é um erro, nós interpretarmos que se a pessoa possui o autoconhecimento, ela já garantidamente possui muita evolução e é uma pessoa e é um espírito muito elevado. Não, porque autoconhecimento é identificar, né? É identificar qualidades, defeitos, virtudes, lados ruins, lados bons, potencialidades, habilidades, fragilidades, limitações. Então tem nessa busca interior desse conhecimento de si mesmo, nós vamos descobrir muitas coisas de nós mesmos. Coisas boas, coisas maravilhosas e coisas também não tão agradáveis, coisas ruins, aspectos ruins de nós mesmos. Então, o autoconhecimento é isso, é o conhecer-se, é a identificação. Então é importante que quando a gente fala sobre isso e quando a gente decide fazer e realizar essa viagem interior, que nós tenhamos, antes de mais nada, tranquilidade, que nós tenhamos, sobretudo, coragem para iniciar este movimento, para iniciar essa busca. Coragem porque para saber, né, e para prever e para saber que nós vamos descobrir em cada um de nós coisas ruins também, não só coisas boas. É maravilhoso quando nós descobrimos em nós coisas boas, qualidades, potencialidades, mas todos nós temos o nosso lado ruim, todos nós temos as nossas sombras, até porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Se nós fôssemos bons, elevados moralmente,
e muito evoluídos, nós não estaríamos reencarnados aqui neste planeta. Salvo exceções dos missionários, né, e quem vem com grandes missões de elevação moral. Então é importante que nós saibamos disso, autoconhecimento, né, essa busca que nós fazemos e lembrarmos de termos essa tranquilidade, esta aceitação para este momento, quando nós descobrirmos em nós aquilo que não é maravilhoso. E aí é um processo, né, é um jogo de equilíbrio que nós vamos fazendo ao lidar com as nossas virtudes e ao lidar com os nossos defeitos. Esse equilíbrio que precisamos buscar, né, de sabermos identificar e sabermos caminhar, ainda assim se auto-amar, mesmo quando descobrimos essas coisas, esses aspectos não tão bons. E aí lá na pergunta 919A, né, teve aquela pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida. Os Espíritos responderam: conhece-te a ti mesmo, falando sobre o autoconhecimento. E aí Kardec na 919A continuou e detalhou mais ainda a pergunta. Ele perguntou o seguinte aos Espíritos: ok, concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir isso? E aí os Espíritos, né, o Espírito de Santo Agostinho, nos respondeu de uma forma tão maravilhosa, né, tão didática, tão simples, sobre, novamente, qual o meio de se conseguir isso, né? Justamente, ok, falou na pergunta 919 que é uma forma prática e eficaz de se melhorar nesta vida, conhece-te a ti mesmo, e aí na 919A Kardec perguntando, sim, mas ok, e esse conhece-te a ti mesmo, esse autoconhecimento, qual o meio de se conseguir fazer isto? E aí Santo Agostinho nos coloca, olha que bela a resposta, olha que simples, olha que didática. Ele respondeu: fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Então isso é maravilhoso, né? Porque muitas vezes a gente acha que para se ter autoconhecimento é preciso uma inteligência complexa, é preciso, não sei, fazer cursos, é preciso saber meditar, transcender. Nossa, eu preciso... Como é que eu vou buscar esse autoconhecimento? Muitas vezes a gente acha que tem que se pagar por isso, e não. Santo Agostinho nos coloca de uma forma rica e maravilhosa que ele, né, fazia todos os dias da sua vida, interrogava a sua consciência no fim do dia. Então, uma forma simples, barata, gratuita. Nós podemos fazer como ele aqui nos convida e como ele nos sugere ao fim do nosso dia, ao nos deitarmos, né? Interrogar a nossa consciência de como foi o nosso dia, de tudo aquilo que fizemos de bom, de tudo aquilo que fizemos de ruim, o que nós conseguimos fazer que teve associação ao amar, ao amor, o que nós fizemos de ruim, se nós prejudicamos alguém. Inclusive, ele até continua na resposta e ele coloca assim: interrogai-vos sobre essas questões e perguntai o que fizestes e com que objetivo agistes em determinada circunstância, se fizestes qualquer coisa que censuraríeis em outras pessoas, se fizestes uma ação que não ousaríeis confessar. Então, olha só, interrogar a própria consciência, analisar a própria consciência. No final do dia, e não precisa ser necessariamente no final do dia, nós podemos fazer isso a qualquer minuto, a qualquer momento do nosso dia. Então é uma autoanálise que nós fazemos, é uma autoanálise que Santo Agostinho nos convida a fazer constantemente para que nós possamos ir alcançando pouco a pouco o conhecimento de nós mesmos. Sempre estar nos interrogando: o que eu fiz foi legal?
o que eu fiz no dia de hoje foi bom? Eu posso melhorar amanhã e fazer melhor essa atitude, essa escolha que eu fiz hoje? Nossa, isso que eu fiz veio a prejudicar alguém? Isso que eu escolhi hoje, isso que eu fiz com o meu próximo, é algo que eu próprio censuraria se fosse feito a mim, né? Porque se a resposta é sim, é algo que eu fiz de errado, é uma escolha errada que eu fiz. Então é a autoanálise, né? A gente está se interrogando, a gente está se perguntando o tempo todo. Simão Pedro, em uma de suas exposições, nos coloca o seguinte, ele nos falando, nos contando que o autoconhecimento ele pode se dar de 3 formas, né? Uma das 3 formas principais que nós podemos estar buscando o conhecimento de si mesmo. Primeira forma, autoanálise. Segunda forma, o convívio com o nosso semelhante. E a terceira forma, através da dor e do sofrimento. Então, através da dor e do sofrimento, é possível nos conhecermos. Bastante possível. Através do convívio com o nosso semelhante, com o nosso próximo, com os nossos familiares e as pessoas que nós convivemos, é uma forma muito eficaz de se conhecer. E também, né, como ele citou na primeira, a autoanálise. Então, essa primeira aqui, autoanálise, é essa forma que Santo Agostinho nos convida, que ele está aqui nos propondo, essa interrogar da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes que nós podemos fazer no final do nosso dia, né? Saber o que foi de bom que fizemos e aquilo que fizemos de ruim. E aquilo que fizemos de ruim, diante do conhecimento que se tem, né? Diante de identificarmos essas questões, buscarmos melhorar, né? Que possamos no outro dia lembrar, poxa, aquilo não foi tão legal, então que eu possa melhorar isso no meu próximo dia. E aí lá no livro Bilhetes Fraternais, né, o que eu citei no início, ele coloca o seguinte, sobre essas considerações que Santo Agostinho fez, lá no livro Bilhetes Fraternais, ele coloca o seguinte, as considerações desse espírito amigo, registradas por Kardec na questão 919A de O Livro dos Espíritos, fazem-nos refletir sobre as dificuldades que ainda trazemos, não só para nos conhecer verdadeiramente, como também para colocar esse conhecimento na base do progresso moral, que nos cumpre realizar. Então, olha que interessante, né? Aqui no livro Bilhetes Fraternais, ele comentando que Santo Agostinho, além de nos ajudar, além de nos sugerir uma forma bastante simples de se buscar o autoconhecimento, então, além dele nos ajudar e de nos ensinar, ele também traz e evidencia as dificuldades que nós ainda trazemos, não só para nos conhecer, né, para realizar esta identificação de nós mesmos, mas como também para colocar esse conhecimento na base do progresso moral. Então, temos 2 questões aqui, né? Nos conhecer verdadeiramente e colocar este conhecimento na base do progresso moral que nos cumpre realizar. Porque o autoconhecimento, ele vem para isso, né? Não é simplesmente para nos conhecer. Existe o processo, existe a fase de nos conhecermos, de nos identificarmos, de nos observarmos, de sabermos como funcionamos, como reagimos ao mundo, como são as nossas atitudes, por que sempre em determinada situação eu escolho dessa forma, por que sempre diante daquela dor ou daquela dificuldade eu reajo daquela forma, talvez uma forma mais ríspida, mais grosseira, ou talvez por que eu diante de uma outra situação eu sempre reajo bem, de uma forma tranquila, serena. Então, é o nos conhecer. Essa é a fase de nos conhecermos. Só que se nos conhecermos por si só, né, só para nos conhecermos, isso não traz resultado. Então é importante que, através do autoconhecimento, este autoconhecimento gere uma consequência positiva para as nossas vidas, que é
a transformação, a mudança de atos, de atitudes e de pensamentos. Ou seja, é o colocar, como ele diz aqui, na base do progresso moral, aquilo que eu conheci de mim mesmo. Ou seja, conheci, identifiquei coisas boas, ok. Coisas ruins, que eu possa, através desse conhecimento das coisas não tão maravilhosas, que eu possa buscar transformá-las, buscar mudá-las. E aí eu estou colocando isso na base do progresso moral. O conhecimento que eu tenho de mim mesmo, primeiro, mudando e transformando tudo aquilo que eu preciso, e aí colocando isso para o próximo, como em forma de amor, como resultado da caridade, né, do perdão, da indulgência. Então é importante que, quanto mais eu conheço de mim, e por exemplo aí vou conhecer das minhas potencialidades, das minhas habilidades, então que eu possa trazer essas potencialidades e habilidades resultando para o amor ao próximo. Que fique como resultado dessas minhas potencialidades e habilidades a caridade, o perdão, porque isso não é para retermos em nosso ser, né? Tudo que temos de bom é para fazer brilhar e brilhar ao próximo, rumo ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, o resultado e a consequência final do processo de autoconhecimento é que eu possa amar, é que eu possa colocar isso na base do progresso moral. E colocar isso na base do progresso moral, eu estou dizendo amor, eu estou falando sobre caridade. Então é importante que nessa resposta, né, de Santo Agostinho, ele nos trouxe também, evidenciando ainda essas dificuldades que nós temos ainda para nos conhecer e para transformarmos o autoconhecimento em ação, em prática do amor. E aí lá no livro Bilhetes Fraternais, ele também nos traz uma frase que é: busca conhecer-te, aceitando-te como és. Que frase maravilhosa, que frase também importante. Busca conhecer-te, aceitando-te como és. Essa frase aqui me faz lembrar de duas questões, de dois aspectos aí sobre o autoconhecimento. Uma que é o principal inimigo do autoconhecimento, né, desse processo de busca. A principal dificuldade que temos de quando partimos nessa viagem interior no objetivo de conhecermos a nós mesmos. O principal inimigo, o orgulho. O principal dificultador que temos para nos conhecermos melhor e transformarmos esse conhecimento de si mesmo em amor e caridade é o orgulho. E de outra forma, falando de um outro ponto de vista, o aliado que temos no processo do autoconhecimento, aquilo que vem nos facilitar, aquilo que vem para fazermos de uma forma mais eficaz e mais fácil o conhecimento de si mesmo, como aliado nós temos a aceitação. Então, ao passo que o orgulho nos dificulta, nos atrapalha, nos impede de nos autoconhecermos, a aceitação vai facilitar e vai trazer cada vez mais um campo aberto e uma oportunidade e um campo fértil para o autoconhecimento. Porque quando nós falamos do orgulho, é importante lembrar que aquilo que falamos no início, para se conhecer, é importante lembrar que nós vamos lidar com questões não tão agradáveis de nós mesmos. Todos nós, né? E vamos falar como falamos no início da nossa conversa. Nós somos espíritos imperfeitos, residindo num planeta e num mundo de provas e expiações. Então é fato que iremos errar, iremos ter dificuldades, passaremos aqui por vários erros, né? Nós estamos aqui justamente para
através dos nossos erros, buscarmos as correções, os devidos ajustes, os devidos alinhamentos. Então somos espíritos imperfeitos, não tem como negar isso. E tá tudo bem, não é nenhuma novidade. E aí já começa, né, a gente de uma forma mais amável com a gente mesmo, a lidar com esse processo, né? É importante sabermos disso, que somos espíritos imperfeitos e que isso não é novidade. Estamos aqui justamente neste mundo para evoluirmos o nosso espírito. Então, a partir do momento que eu já sei disso e que eu aceito, né, e que eu, mesmo sabendo da minha imperfeição e de tudo que tenho de ruim, ainda assim me auto-amando, né, ainda assim mantendo o auto-amor por mim, isso facilitará bastante todas as outras questões que eu preciso conhecer e que preciso melhorar e que preciso transformar. Do contrário, quando nós somos pessoas orgulhosas, o orgulho ele vem nos falar, né, de uma forma muito errada, cada um, né, quando nós temos aí algumas questões e o orgulho está presente, ele vem fazer em nós que nós nos sintamos, vem nos fazer sentir pessoas superiores às outras. Então o orgulho ele me faz querer ser melhor do que os outros. O orgulho ele me faz achar que sou superior a todas as outras pessoas, que eu sou o melhor em tudo. Então isso é muito ruim nesse processo do autoconhecimento, porque na hora que eu descobrir algo ruim em mim, se eu não tenho aceitação e humildade para entender que eu sou imperfeito, né? Se em mim está mais presente o orgulho, né? Eu não vou conseguir identificar e admitir, porque o autoconhecimento passa pelo processo de admitir. Eu identifico e admito. É verdade, eu tenho isso de ruim. Eu tenho ainda isso a melhorar. Se eu não consigo admitir que sou imperfeito, se eu não consigo admitir que preciso melhorar ou que sou pior do que fulano nesse aspecto da vida, né? Que o meu colega lá no trabalho que o meu colega no trabalho é bem melhor do que eu em determinados aspectos, se eu não tenho a humildade, a aceitação para identificar e para admitir, ou seja, se eu tenho presente em mim o orgulho falando mais alto, na hora que eu identificar algo ruim, o meu orgulho vai falar o seguinte: não, você é superior, você é melhor do que os outros. E aí acabou-se a oportunidade de eu me conhecer e de eu conseguir transformar isso que eu tenho de ruim. Então é importante que nós, no processo do autoconhecimento, busquemos eliminar cada vez mais o orgulho dentro de nós, para que tornemo-nos cada vez mais pessoas humildes que vão aceitar quando lidar com as suas sombras. E aí é importante, né, quando se tem aceitação, a combinação da aceitação com a humildade te leva a um processo bastante prazeroso do autoconhecimento, né? Então são os nossos aliados para o autoconhecimento. Não adianta. Nós não vamos conseguir realizar, né, o conhecimento de si mesmo quando nós somos orgulhosos. Porque o orgulho nos impede e ele vai nos tapar a visão para tudo aquilo que nós precisamos melhorar. Porque o orgulho me diz que eu não preciso melhorar em nada. O orgulho me diz que eu sou melhor. O orgulho me diz que eu sou perfeito. E a bem da verdade é que nós não somos, né? É muito pelo contrário, nós somos espíritos imperfeitos. Então, novamente, busca conhecer-te aceitando-te como és. Busca é o esforço, conhecer-te, o processo do autoconhecimento, aceitando-te, a aceitação, a humildade, admite. Como és, vem falar da gratidão, aceitando-te como és, e tá tudo bem. Eu agradeço pela vida que tenho, eu
sou ciente de que sou um espírito imperfeito e que estou na busca, estou na minha jornada espiritual. Tenho humildade para aceitar que pessoas são melhores do que eu. E está tudo bem, são pontos e jornadas de evolução diferentes. Por que eu tenho que ser melhor que todos, né? Que todo mundo? Então está tudo bem, eu sou humilde para aceitar que fulano é melhor do que eu, que ele merece mais do que eu e que ele brilha mais do que eu. Mas isso não faz com que diminua dentro de mim, em mim, o meu valor. Isso não me torna pior, isso não me torna menor do que ninguém. É só um processo de autoconhecimento e de aceitação. Aceitação com humildade. E aí que lembremos, todos nós, né, partindo para a nossa conclusão, de que nós não estamos sós. Né? Muitas vezes nós nos encontramos em dificuldades, em dores e sofrimentos, e principalmente nisso que, né, do que estamos falando sobre esta busca de melhoria e de crescimento. Alguns momentos são difíceis mesmo, nós temos as nossas dificuldades, e por muitos momentos nós nos encontramos sós. Nós pensamos, poxa, eu estou só, eu estou sozinho nessa. Então que nós lembremos que nós não estamos sós. Existe um ser de luz que é Jesus Cristo. Ele está sempre conosco. Que nós lembremos que nós não estamos sós. Ele nos ajuda, Ele nos ama, Ele nos orienta e Ele nos guia. Está sempre conosco, nos ajudando em tudo, em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas dúvidas, em todas as nossas restrições, fragilidades e limitações. Então, primeiramente, nós não estamos sós. Que busquemos fazer deste novo ano, do ano de 2022, um ano melhor, um ano verdadeiramente de busca interior, e que nós possamos lembrar de tudo aquilo que nós definimos como metas, como ajustes a serem feitos, e que nós possamos, sobretudo, colocar isso em prática, através dessa autorreflexão que fazemos diariamente, desta autoanálise que Santo Agostinho sabiamente nos ensinou e nos convidou a fazer. O autoconhecimento é para isso, identificar e aceitar como estamos, e perceber que somos muito mais do que estamos. Então fica aqui os nossos votos de sucesso, de felicidade, né, de uma viagem que cada um vai fazer interiormente neste ano, e de sucesso e de autoamor e de autoaceitação, e que todos vocês, que todos nós possamos atingir os nossos objetivos no que se refere ao amor, à nossa missão, que é aprender a amar. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e um ano maravilhoso para todos nós. Feliz 2022! Vamos nessa todos juntos. Beijo para todos. Agradecemos aí o nosso querido amigo, companheiro de trabalho, Ricardo Guedes, pela belíssima explanação e que ele veio nos trazer esse momento para começarmos um excelente 2022, falando justamente, né, desse nosso autoconhecimento e possamos colocar em prática as suas palavras. Obrigado, Ricardo, e esteja sempre conosco. Seja convidado para as próximas palestras. Queremos também informar a todos que nós continuamos com as palestras virtuais aos domingos, às 17 horas, às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, e também as presenciais. Nós estamos com 2 palestras presenciais na semana. Na segunda-feira, às 19 horas e 45 minutos, e às quintas-feiras à tarde, às 15 horas e 30 minutos. Todos eles estão convidados, de um modo ou de outro, todos estão convidados a participar das nossas palestras. Então nós vamos agora fazer nossa prece de encerramento, prece de agradecimento pelas bênçãos recebidas hoje, nessa tarde de hoje.
Vamos fechar os nossos olhos e mais uma vez elevar os pensamentos ao Pai Criador, ao Jesus, nosso querido e amado Mestre. Agradecer por mais essa oportunidade de aqui estarmos recebendo essas informações tão importantes para que possamos iniciar o nosso ano novo buscando nosso aperfeiçoamento através do nosso autoconhecimento. Agradecemos a todos pela presença, agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos ao CEAL que nos oferece também essa oportunidade de estarmos aqui. Os nossos lares recebam essas vibrações nesse momento. Vibrações de paz, de harmonia, de amor. Cada um dos nossos irmãos que aqui estiveram presentes ouvindo essa palestra possa ser o condutor para que as vibrações cheguem a cada um de nossos irmãos. Abençoa, Senhor Jesus, mais uma vez, a nossa palestra de hoje e possamos ter uma excelente semana e que a tua paz possa sempre estar conosco. Que assim seja, graças a Deus.